Fala galera, beleza? Estamos aqui com a continuação do nossa série Lendo os Evangelhos. E agora, o que acontece? Vamos recapitular aqui, vamos fazer uma recapitulação. A profecia chegou. O anjo Gabriel foi até o templo de Jerusalém, onde estava ministrando um sacerdote chamado Zacarias, e apareceu para Zacarias, e Zacarias já era muito velho e queria ter um filho, um descendente, e o anjo disse que Zacarias teria o seu filho, e nesse filho ele seria diferente, ele seria destinado ao Senhor, ele seria um nazireu, ele seria exclusivamente para a obra de Deus, e esse menino, ele seria a imagem, ele viria na imagem e semelhança de Elias, o profeta que havia de vir, que na verdade nós já explicamos lá que na verdade isso tudo se cumpriu em João Batista. Então essa criança, ela era aqui, ia preparar o caminho para o Messias. Então tudo bem, ele saiu mudo do templo, Zacarias voltou para sua cidade, o anjo apareceu para Maria, falou que ela ficaria grávida do Messias pelo poder do Espírito Santo. Maria foi visitar sua parenta Isabel, que é mulher de Zacarias, pai de João Batista. E nesse momento, João Batista, criança, pulou no ventre da sua mãe Isabel. Isabel profetizou, ficou cheia do Espírito Santo e falou: por que está me visitando a mãe do meu Senhor? Maria voltou para a casa dela. José descobriu que ela estava grávida, tentou se separar dela secretamente, mas o anjo apareceu para ele e disse que aquela criança era fruto do Espírito Santo, e para ele pegar, se casar com Maria, e cumpriu a profecia, como ele era descendente de Davi, não é? E agora, 9 meses depois, eis que nasce João Batista. Vamos continuar os nossos estudos. E a notícia já está se espalhando, hein? Já está se espalhando. Lucas, voltamos para Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 57. Certo, vou ler. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Então, a galerinha lá da cidade, os vizinhos, já estavam todos muito felizes, porque Isabel e Zacarias já eram velhos, sempre quiseram ter um filho, e tiveram a promessa de um filho, assim como Abraão, na velhice, não é? E não só isso, como também essa criança seria o precursor do Messias, o que vem antes, o que prepara o caminho para o Senhor, não é? Ele seria o Elias que havia de vir, que está lá no final do livro de Malaquias. Então todo mundo reunido, né? Ela teve filho. Aí o que acontece? Versículo 59. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Então, chegou toda criança judia. Ao 8º dia, ela tinha que ser apresentada ao Senhor, tinha que fazer a circuncisão. Então eles foram até o templo, não é? E lá, na hora, a criança é apresentada ao Senhor, e o nome da criança é registrado no livro das genealogias, né? Porque os judeus eram muito meticulosos com essa questão de fulano de tal, filho de não sei quem, filho de não sei o que, e anotando o parentesco de todo mundo nos livros da genealogia. Por isso que está cheio de genealogias na Bíblia. Você já viu aqui. Aí acontece. O povo, os parentes falaram assim: então o nome dele tem que ser o nome do pai, Zacarias. E Isabel falou: não. Mas Isabel falou: não, o nome dele vai ser João. Versículo 61. Disseram-lhe:
você não tem nenhum parente com esse nome? Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Então agora ficou entendendo ali. A família falou, o nome tem que ser do pai, Zacarias. Mas ela falou, a mãe do menino falou, não, o nome dele vai ser João. Mas não tem ninguém na família com esse nome de João? Como assim? Quer saber? Quem decide é o pai. Vamos perguntar a Zacarias. Zacarias estava mudo. Ficava falando por gesto. Aí tá. Chamaram Zacarias. E versículo 63. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Então ele, sem falar, e o povo, e aí, Zacarias? Nome? É Zacarias ou João? A decisão é sua. E ele pediu uma tabuinha para escrever e escreveu lá: o nome dele será João. E no versículo 64: imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E por toda a região montanhosa da da Judéia, se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntaram: o que vai ser? O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então, na hora que colocou lá a tabuinha lá, ele escreveu lá, o nome dele vai ser João. Imediatamente a língua dele se soltou, porque o anjo falou que ele ficaria com a língua presa, ficaria mudo até que tudo isso se cumprisse. E se cumpriu, João Batista nasceu. Então assim que ele escreveu, o nome dele será João, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. E o texto aqui, do versículo 65, diz que todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Então a notícia já estava se espalhando pelaquela região montanhosa da Judéia. Os vizinhos foram contando um para o outro sobre a visão que Zacarias teve no templo de Jerusalém, que o anjo apareceu para ele e disse que o filho dele seria o que vinha antes do Messias, ele seria o Elias que havia de vir. Tudo isso Zacarias falou e as pessoas escutaram. E depois que a língua dele se soltou, ele começou a louvar a Deus. Essa notícia se espalhou por toda aquela região onde Zacarias morava. E as pessoas já se perguntavam aqui, como diz aqui na Bíblia: o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então a notícia já está se espalhando por aí. Aí, versículo 67. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Então já está agradecendo aqui a Deus, porque ele estava fazendo se cumprir tudo aquilo que os profetas antigamente já tinham profetizado e escrito nos manuscritos, de que iria vir da descendência de Davi o rei de Israel, a salvação de Israel, que é Jesus Cristo. Versículo 71. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Deus fez uma aliança com Deus, que a descendência de Abraão seria numerosa aqui na terra, não é? Mas se você continuar lendo ao longo do tempo, lá pelo período quando Israel estava no seu auge, lá no período de Davi, Salomão, depois disso o povo começou a cair em pecado e não guardar mais os mandamentos de Deus, e o reino começou a ser quebrado. Primeiro foi quebrado no meio,
e a parte do norte foi toda destruída e dividida, e a parte do sul logo depois foi destruída pelo Nabucodonosor. E assim, desde então, nesse momento aqui, o povo já estava todo assim, querendo uma esperança, porque estavam dominados por nações pagãs, não é? Eles tinham que aprender a conviver com os pagãos, os deuses. Deu templo de Júpiter, de Diana, tem vários deuses estrangeiros assim, que os judeus tinham que aprender a conviver, porque eles não podiam fazer nada, porque eles estavam dominados por uma outra nação, que era, no caso, os romanos. Então, Zacarias estava muito feliz porque a salvação estava chegando agora, finalmente estava chegando a salvação. E eles falam assim: salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Ou seja, libertar de todo mal. Jesus viria para libertar, o Messias iria vir para libertar o povo de todo mal, para que o povo pudesse adorar ao Deus verdadeiro e em verdade, e de uma maneira plena, assim, sem nenhuma perseguição estrangeira ou algum tipo de repreensão por parte dos pagãos. Versículo 76. E você, menino, será chamado ele está falando de João Batista, do menininho que acabou de nascer, o filho dele. Ele apontou para o menino assim e falou: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Vendo, tem muita coisa interessante para assim entender dessa profecia aqui de Zacarias, do cântico de Zacarias, porque realmente ele falou muitas das coisas do papel do Messias que o povo já esperava naqueles tempos. Então, ele profetizou sobre o menino, e no versículo 80 diz: e o menino, João Batista, não é? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Então, a partir desse momento, acabamos aqui com o nascimento de João Batista. Depois disso, da vida dele, nós não temos mais nenhuma informação, até ele aparecer, já por volta dos 30 anos de idade, já pregando a vinda do Messias, muito tempo depois, não é? Mas isso, essa parte de João aparecer, nós vamos ver depois, que agora vai chegar a parte do nascimento agora de Jesus Cristo, não é? Então fiquem aí, até a próxima, pessoal.